Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades da terceira semana do PET volume 3 do nono ano de matemática. E para resolver essas atividades nós precisamos saber resolver uma equação do segundo grau. Se você ainda não sabe resolver uma equação do segundo grau, clica no card que vai aparecer aqui em cima que eu estou explicando a equação do segundo grau passo a passo. Depois você volta nesse vídeo, tá ok? Bom, e a questão 1 já se encontra na sua tela e ela está assim. Determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau abaixo, classifique-as em completa ou incompleta e encontre suas raízes, observando os exemplos anteriores. Então, antes ele deu exemplos, né, e pede para que nós possamos seguir. Mais uma vez, se você ainda não tem esse conhecimento, é só clicar no card que eu explico no vídeo e depois você volta aqui. A primeira equação é x2 menos 10x mais 21 igual a zero. O primeiro passo é classificar em completa ou incompleta. Como ela apresenta os valores de a, b e c, ela é uma equação de segundo grau completa. Agora nós devemos encontrar o valor de a. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada na frente é 1. O b é o termo que acompanha o x, no nosso caso menos 10. E o c é o termo independente, no nosso caso 21. Para resolver a equação, nós devemos lembrar da fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde tem b, nós vamos colocar menos 10, onde tem a 1 e onde tem c 21. Então vai ficar b ao quadrado, no caso menos 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 1, vezes o c, que é 21. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos com menos dá mais. 10 vezes 10 é 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 21, 84. 100 menos 84, 16. Esse é o valor do delta. Agora nós devemos calcular os valores de x' e x'. Bom, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Onde tem b, nós vamos colocar menos 10, onde tem delta 16 e onde tem a 1. Então ficou menos o b, que é menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 16, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Menos com menos vai dar mais 10. Raiz de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Agora nós vamos fazer duas contas. Uma com sinal de mais na frente do 4 e achar o x', outra com sinal de menos na frente do 4 e achar o x'. Bom, então o x' vai ser 10 mais 4 sobre 2. 10 mais 4, 14. 14 dividido por 2, 7. X' igual a 7. Agora com sinal de menos na frente do 4. 10 menos 4 sobre 2. 10 menos 4 é 6. 6 dividido por 2, 3. X' igual a 3. E nossa resposta fica assim. As raízes da equação x ao quadrado menos 10x mais 21 igual a 0 são x' igual a 7 e x' igual a 3. A equação é menos x2 mais 14x menos 49 igual a 0. É uma equação que apresenta a, b e c, então é uma equação completa. O valor de a, que é o termo que acompanha x2, é menos 1. O b, que acompanha x, é 14. O c, que é o termo independente, é menos 49. Agora nós devemos achar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde tem b, nós colocamos 14. Onde tem a, colocamos menos 1. E onde tem c, colocamos menos 49. 14 ao quadrado é 196. Menos com menos dá mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 49 vezes 4, 196. 196 menos 196, 0. Para achar os valores de x, nós devemos usar a fórmula menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Onde tem b, colocaremos 14. Onde tem delta, 0. Onde tem a, menos 1. E a fórmula vai ficar assim. Menos 14, mais ou menos raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes menos 1. Bom, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. E nós vamos agora fazer uma conta com o mais na frente do zero para achar o x' e uma conta com menos na frente do zero para achar o x'. E ela vai ficar assim. Menos 14 mais 0 sobre menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 14 dividido por 2, 7.
E agora, menos 14 menos 0 sobre menos 2. Menos 14 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, dividido por 2, 7. Bom, encontramos duas raízes reais iguais, era o resultado esperado, né, dado que delta é 0. E nossa resposta fica assim: as raízes da equação menos x2 mais 14x menos 49 igual a 0 são x' igual a 7 e x2' igual a 7. C. A equação é x2 menos 2x mais 5 igual a 0. Como é uma equação que apresenta A, B e C, ela é classificada como uma equação completa. O valor de A, que é o termo que acompanha x2, é 1. O B, que é o termo que acompanha x, é menos 2. E o C, que é o termo independente, é 5. Devemos lembrar da fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Onde tem B, colocaremos menos 2. Onde tem A, colocaremos 1. E onde tem C, colocaremos 5. E ela vai ficar assim: menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá menos com menos mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Com sinal de menos na frente, menos 20. 4 menos 20, delta é menos 16. Devemos lembrar que sempre que nós temos delta negativo, não existe raiz real. Então, nossa resposta fica assim: a equação x2 menos 2x mais 5 igual a 0 não possui raiz real. Letra D. A equação é x2 mais x menos 12 igual a 0. Como ela apresenta A, B e C, ela é uma equação completa. O valor de A, que é o termo que acompanha x2, é 1. O B, que é o termo que acompanha x, também é 1. E o C, que é o termo independente, é menos 12. Agora nós devemos lembrar da fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B colocaremos 1, no lugar do A colocaremos 1 e no lugar do C colocaremos menos 12. E a equação fica assim: 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. 1 mais 48, 49. Delta é 49. Agora nós devemos encontrar os valores de x. Para isso, nós usamos a fórmula menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde tem b, nós colocaremos 1. Onde tem delta, 49. E onde tem a, 1. E a equação fica assim: menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes 1. Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1, que é 2. Agora nós vamos fazer uma conta com sinal de mais na frente do 7 e outra com sinal de menos na frente do 7. O x' vai ser menos 1 mais 7 sobre 2. Menos 1 mais 7, 6. 6 dividido por 2, 3. Acabamos de encontrar o x'. O x2' vai ser menos 1 menos 7 sobre 2. Menos 1 com menos 7, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Acabamos de encontrar o x2'. E nossa resposta fica assim: as raízes da equação x2 mais x menos 12 igual a 0 são x' igual a 3 e x2' igual a menos 4. E x2 mais 8x igual a 0. Ela é uma equação que apresenta A e B, mas não apresenta C. Então, é uma equação incompleta com C igual a 0. Para resolver esse tipo de equação, eu devo colocar o fator comum em evidência. Repara que o x aparece no primeiro e no segundo termo. Ao tirar o x do primeiro termo, que era x2, vai virar x. Ao tirar o x do segundo termo, que era 8x, vira 8. E o x que nós tiramos dos dois termos, nós colocamos na frente dos parênteses. X que multiplica x mais 8 é igual a 0. Bom, um produto só dá 0 se um dos termos é 0. Produto é uma multiplicação, tá? Então, uma multiplicação só dá 0 se um dos termos é 0. Então, o primeiro termo é 0, x' igual a 0, ou o segundo termo, que é x mais 8, é igual a 0. O 8 está somando, passa subtraindo. x2' é menos 8. Acabou. E nossa resposta fica assim: F. x2 menos 81 igual a 0.
é uma equação que apresenta A e C. Então, essa aqui é uma equação incompleta com B igual a zero. E para resolver esse tipo de equação, basta isolar o x. O 81 está subtraindo, ele passa somando. x2 é igual a 81. O quadrado passa para o outro lado da igualdade como raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de 81. Agora tome muito cuidado. Quando a gente tira uma raiz quadrada, a gente faz a seguinte pergunta. Que número multiplicado por ele mesmo dá o número que está dentro da raiz quadrada? Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 81? E nós temos duas respostas, tá bom? A primeira seria 9. Mais 9 vezes mais 9 é 81. A segunda seria menos 9, porque menos 9 vezes menos 9, menos com menos dá mais. 9 vezes 9 é 81. E nossa resposta fica assim. As raízes da equação x2 menos 81 igual a zero são x' igual a 9 e x² igual a menos 9. Letra G. 3x2 menos 15x igual a zero. Essa é uma equação que apresenta A, apresenta B e não apresenta C. Então, é uma equação incompleta com C igual a zero. Para resolver essa equação, basta colocar em evidência o que tem em comum nos dois termos, tá? Eu poderia colocar 3x em evidência, mas eu vou colocar só o x para a interpretação do exercício ficar mais clara. Eu vejo que temos em comum nos dois termos x. Então, se eu tirar o x do primeiro termo, ele fica só com 3x em vez de 3x2. Se eu tirar o x do segundo termo, ele fica só com 15 em vez de 15x. E o x que eu tirei, eu coloco para frente dos parênteses multiplicando. Então, x que multiplica 3x menos 15 é igual a zero. Uma multiplicação só dá zero se um dos termos é zero. Então, x' é igual a zero, ou o segundo termo, 3x menos 15 é igual a zero. 15 que está subtraindo passa para o outro lado somando. 3 que agora está multiplicando x passa para o outro lado dividindo. 15 dividido por 3 é o nosso x², que é igual a 5. E nossa resposta fica assim. As raízes da equação 3x2 menos 15x igual a zero são x' igual a zero e x² igual a 5. H. 4x2 menos 49 igual a zero. Essa é uma equação que apresenta o A, apresenta o C e não apresenta o B. Então, uma equação incompleta com B igual a zero. Para resolver esse tipo de equação, basta isolar o x. O 49 está subtraindo, ele passa somando. 4x2 é igual a 49. O 4 que está multiplicando o x passa dividindo 49. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Como nós já vimos, uma raiz quadrada apresenta dois possíveis resultados, um positivo e um negativo. Então, o x' mais 7/2 e o x² menos 7/2. E nossa resposta fica assim. As raízes da equação 4x2 menos 49 igual a zero são x' igual a 7/2 e x² igual a menos 7/2. Letra I. Essa é uma equação que apresenta A, B e C, então é uma equação completa. O A, que é o termo que acompanha x ao quadrado quando não tem ninguém, é 1. O B, que é o termo que acompanha x, é menos 1. E o C, que é o termo independente, é 1. Agora nós devemos encontrar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar do B, colocaremos menos 1, no lugar do A, o 1 e no lugar do C, o 1. O B é menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 1 é 4, vezes 1 é 4. Menos 4. 1 menos 4, menos 3. Delta negativo significa que não existe raiz real. E nossa resposta fica assim. A equação x2 menos x mais 1 igual a zero não possui raiz real. J. É uma equação que tem o A, tem o B e tem o C. Então, é uma equação completa, ok? O A é 2, o B é menos 1, o C é menos 10. Agora, nós devemos encontrar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. No lugar de B, colocaremos menos 1, no lugar de A, o 2, e no lugar de C, o menos 10.
E a equação fica assim: menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes menos 10. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Bom, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 10, 80. Menos com menos, mais 80. 1 mais 80, 81. Bom, agora nós devemos lembrar da fórmula para o cálculo de x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde tem b, colocaremos menos 1, onde tem delta, 81, e onde tem a, 2. E a equação fica assim: menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes 2. Menos 1 é mais 1. Raiz quadrada de 81 é 9. 2 vezes 2, 4, ok? Agora nós vamos fazer uma conta com mais na frente do 9 e achar o x' e outra conta com menos na frente do 9 e achar o x duas linhas. E a primeira, que é o x', fica assim: 1 mais 9 sobre 4. 1 mais 9 é 10. 10 quartos. Se nós simplificarmos dividindo em cima e embaixo por 2, chegamos a 5 meios. E o x duas linhas, 1 menos 9 sobre 4. 1 menos 9 é menos 8. Menos 8 sobre 4, menos 2. X duas linhas igual a menos 2. E nossa resposta fica assim: as raízes da equação 2x2 menos x menos 10 igual a 0 são x' igual a 5 meios e x duas linhas igual a menos 2. Com isso, nós encerramos a resolução da terceira semana do PET volume 3 do nono ano de matemática. Aqui do lado vai aparecer a playlist do nono ano e debaixo da playlist do nono ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico como se resolve uma equação do segundo grau completa e incompleta. Aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo e deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.